A paz do Senhor, povo de Deus, sou do estado do Amazonas e sirvo a Deus como evangelista aqui no meu estado. Queria contar uma revelação que eu tive, um sonho, aproximadamente uns 3 anos atrás, com o profeta T.B. Joshua. O profeta T.B. Joshua foi um homem de Deus que andou debaixo de um poder sobrenatural do Espírito Santo, em cura divina, em revelação e também ensino. Foi um homem que Deus usou para mudar totalmente a minha fé em milagres e libertação. Tantas coisas já aprendi através do Espírito Santo por intermédio da vida dele. Amados irmãos, eu vi o profeta T.B. Joshua no sonho, em uma visão, e como sempre ele ministrando cura, milagres e libertação. E eu estava ao lado do profeta. E nós éramos mudados de dimensão, de lugares, em lugares muito rápido. Mas o profeta continuava a ministrar cura, ministrar libertação. Via ele ministrando cura sobre uma criança, via ele ministrando cura sobre uma mulher. E de repente nós éramos transportados para outro lugar. E na minha lembrança eu concluí que era tipo como se fosse o Oriente Médio, mais ou menos, aquele lugar. E lá tinha um homem, e aquele homem, o profeta dizia que ele era um falso profeta. E eu vi que aquele homem operava certos sinais. E de repente o profeta estendia as mãos sobre este homem, e eu via que ele manifestava demônios muito terríveis. E nessa hora, pelo poder do Espírito Santo, o profeta expulsava aquele demônio em nome de Jesus. E nós éramos transportados novamente para outros lugares, mas o profeta continuava no serviço de cura, de libertação. E de repente o profeta começou a se afastar de mim. Nessa hora eu fiquei muito desesperado. E quando ele começou a se afastar, apareceu um carro. Esse carro ele não se locomovia de forma comum. Ele tipo sobrevoava, voava. E eu sabia que o profeta iria embora. E eu começava a me desesperar muito, muito, muito mesmo. Porque eu não queria que o profeta fosse embora antes de ele ministrar unção sobre a minha vida. Porque esse sempre foi meu sonho sempre foi, minha oração sempre foi ser cheio do Espírito Santo. E eu começava a chorar muito, a clamar, eu colocava meu rosto em terra e chorava bastante. Eu começava a clamar para que o profeta não fosse embora. E quando o profeta estava próximo do carro, o profeta parou. E quando ele parou, ele fez uma pergunta. Ele repetiu essa pergunta por 3 vezes. E ele disse: "Para que tu quer unção?" E eu não respondia nada, nada. Eu só ficava chorando, prostrado, chorando. E repetiu novamente: "Para que tu quer a unção?" E eu não falava nada, eu só ficava em silêncio. Então ele caminhou na minha direção, ficou próximo de mim, em pé, e repetiu novamente: "Para que tu quer a unção?" E eu não falava absolutamente nada. Ele concluiu dizendo: "Se tu receber a unção, tu não viverá mais para si, mas viverá para o povo." Oh, glória a Deus! Quando eu lembro disso, eu fico muito impactado e eu sinto a presença do Senhor. Ele disse: "Para que tu quer unção? Se tu receber a unção, tu não viverá mais para si, mas viverá para o povo." E quando ele disse isso, eu erguei minha cabeça e ele disse: "Profeta, foi para isto que eu nasci." E quando eu disse isso, ele ficou um pouco em silêncio e ele disse: "Já que é assim, receba a unção pelo Espírito Santo e pela palavra." Quando ele disse isso, eu fui jogado para trás e eu comecei a falar em outras línguas debaixo de uma unção poderosa do Espírito Santo. Glória a Deus! E de repente, o meu irmão que é pastor aparecia e começava a conversar com o profeta. O meu irmão abria tipo uma tela na frente dele e dizia: "Profeta, é esse nível que o meu irmão será usado." E o profeta começava a sorrir, ele dava gargalhadas, e ele dizia: "Não, esse nível é muito baixo." E meu irmão abria outra tela e dizia: "Profeta, é esse nível que o meu irmão será usado." E o profeta começava a sorrir novamente e disse: "Não, ainda é muito baixo." E ele disse para o meu irmão: "O nível que o teu irmão será usado é o nível de príncipe." Glória a Deus, eu me emociono quando lembro disso. É o nível de príncipe, é o nível de principado. Ele disse: "O teu irmão é um príncipe, e a unção
que vai ser sobre a vida dele é uma unção de príncipe. Ele disse para o meu irmão: cuide dele até que essa unção se manifeste, porque quando essa unção se manifestar, o mundo conhecerá ela. Oh, glória a Deus! Ele disse: cuide dele até a unção se manifestar. Amados irmãos, que essa revelação edifique teu espírito, edifique a sua vida espiritual e que teu sonho seja ser cheio do Espírito Santo. Pois eu oro e falo com o Senhor que esse é meu maior sonho, não tenho outro sonho. O meu sonho é ser cheio do Espírito Santo. E quando você ansiar por isso, sonhar com isso, desejar isso, o Senhor te visitará com poder. Oh, eu sinto a presença de Deus, que vocês sejam edificados através desse testemunho, e saiba, se você clamar ao Senhor pela sua presença, Ele te visitará. E dessa visão que eu tive, dessa experiência, eu percebi que muitas coisas mudaram no meu ministério. Eu sei que essa unção ainda não se manifestou, mas muitas coisas já mudaram, muitos sinais eu vi a partir dessa revelação, desse sonho, mas eu sei que a poderosa unção prometida ainda não veio. Oh, eu sinto a presença de Deus. Oh, Ramash, Kamandosh, Paparria. Eu declaro em nome de Jesus que você, a partir de hoje, irá sonhar com a unção do Espírito Santo. Em nome de Jesus, o Senhor te visitará. Fique na paz do Senhor, todos em nome de Jesus.